Meu nome é Mônica, eu sou professora de radiologia do curso técnico e eu resolvi fazer esse vídeo para incentivar os alunos da área da radiologia que estão começando e os meus alunos também, porque eu vejo que todos os alunos, quando começam o curso, eles têm muita dificuldade, talvez pelo fato de não saber o que é na realidade a radiologia e desistirem no meio do caminho, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu vou tentar ser a mais breve possível e fazer com que eles tenham determinação, assim como foi a minha, tá? Então, assim, eu sou técnica em radiologia, tecnóloga, e sou pós-graduada em toma e ressonância, e tenho também uma pós-graduação de docência no ensino superior. Para chegar até aqui, eu percorri um caminho que não foi tão fácil assim como as pessoas pensam, tá? E olha que eu não tô nem na metade do caminho. Eu sou uma pessoa bem esforçada, determinada, não desisto fácil das coisas, mas tem gente que tá bem além de mim, assim como tem gente que tá bem atrás, tá? Então vamos lá. Em 2005, eu trabalhava numa empresa de telemarketing. Tinha uma amiga chamada Elizabeth, que fez a matrícula num curso de radiologia e eu nem sabia o que era radiologia. E ela começou a me incentivar a fazer o curso com ela, só que as aulas já haviam começado. Eu procurei a escola para fazer a matrícula, só que como eu sou muito curiosa, perguntei qual que era a matéria que predominava. E aí a moça me falou que era física. Só que os 3 últimos anos na escola, eu fiquei em recuperação de física. Eu sempre fui uma péssima aluna de física, nunca gostei de física. E eu não fiz minha matrícula, eu fui para casa. Chegando em casa eu pensei. E aí eu pensei da seguinte forma: eu vou deixar de fazer uma coisa porque eu tenho medo, né? Então vamos tirar esse medo. Na segunda-feira eu fui, fiz minha matrícula e comecei o curso. É muito chato você entrar numa turma onde todo mundo já começou, gente. Foi muito engraçado. Porque eu fui com uma ideia do curso, né? Que os alunos têm hoje. É a ideia de que eu só vou trabalhar 4 horas, que não é bem assim, que eu vou ganhar muito dinheiro, que eu vou me aposentar rápido, que não é nada disso. Na realidade, você tem que ralar pra caramba, né? E estudar principalmente. Então eu achava assim, que eu ia aprender posicionamento de mãozinha, de dedinho. Eu não sabia que patologia era o nome dado às doenças, então eu tive muita dificuldade no início. Mas eu era uma aluna, assim, do fundão, mas eu era bem aplicada, eu sempre tirei boas notas, tá? Só que eu trabalhava de telemarketing, mas eu não estava conseguindo conciliar com os estudos, então eu saí do serviço. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ter dificuldade financeira. E eu estudava das 8 da manhã a meio-dia. Aí foi que eu fiz. Comecei a faltar. E os meus colegas de sala começaram a me perguntar por que eu estava faltando. E eu tive que ser sincera com eles. Eles começaram a fazer vaquinha para poder pagar minha passagem. Só que eu não ia permitir que isso se ficasse sempre, né? Isso é uma exploração. E eu ia estar sendo folgada. Aí eu tinha dia que eu levava lanche para mim comer, porque eu não tinha dinheiro para ir na cantina. Aí eles tiveram a ideia: por que você não traz lanche para vender? Aí eu comecei a fazer torta de frango. Aí foi um sucesso. Aí eu comecei a vender torta de frango, bolo de cenoura, torta de limão. No dia que eu não levasse, gente, parecia que iam me bater. Foi um sucesso. Os professores compravam, os alunos compravam. Gente, dava até para eu ajudar no orçamento de casa. E aí, como era muito cedo ainda, minha filha fazia um exame de escanometria numa clínica. E eu conversando com o técnico, pedi para ele se não dava para mim fazer estágio. A coordenadora do curso não foi muito a favor disso. Eu também não sou, porque eu acho que assim a gente aprende coisas corretas em sala de aula, que não são tão corretas no dia a dia. E aí eu comecei a debater essas coisas, né? Que dentro de sala de aula.
Então, eu fui para estágio. Só que, a partir daí, eu não tinha afinidade com nada da radiologia. Eu não gostava do raio-x, eu não gostava de mamografia, eu não gostava de DO, entendeu? Mas, vamos lá, bola pra frente. Fiz boas amizades, fiz grandes amigos no curso, fiz grandes amigos com os professores, porque eu sou uma pessoa assim, tem gente que faz amizade visando usar as pessoas como degrau. Normalmente eu faço amizades porque gosto das pessoas. Eu jamais farei amizade com uma pessoa que eu não gosto para subir na vida, tá? Aí o curso acabou. A Beth desistiu do curso, tá? E eu continuei. O curso acabou e eu troquei telefone com um professor meu. E conversando com ele, ele falou, eu perguntei para ele assim, o que você pode me aconselhar para me fazer um curso, fazer uma faculdade. Ele falou, faz física, você vai ganhar dinheiro fazendo física. Eu falei, não faço física. Por que física? Eu odeio física. Aí ele falou para mim assim, então faz tecnólogo. Aí eu fui fazer pesquisa. Fui fazer pesquisa de faculdade. E aí eu vi que a diferença de preço de tecnólogo para o técnico era muito pouco. Aí fui para a faculdade. E carreguei uma amiga junto comigo, que é um dos meus maiores amigos. E só que assim, ó, eu não aconselho ninguém que queira fazer o curso de radiologia entrar numa faculdade direto sem antes fazer o técnico, tá? Por quê? Nós que somos tecnólogos, quando entramos na faculdade e já somos técnicos, somos tratados como técnicos. A gente já tem uma base, já temos uma noção. E quando você entra direto para ser tecnólogo, você fica boiando na sala de aula. E nem posicionamento você praticamente não tem. Então é bem complicado, tá? Então, você tem que ir subindo cada degrau. O correto primeiro você fazer o técnico e depois você fazer o tecnólogo, tá? E aí quando a gente entra na faculdade, gente, é incrível. Porque assim, ó, tem informações que você jamais terá no curso técnico se alguém não abrir sua mente. Entendeu? Por exemplo, os meus alunos, eu oriento eles, eu não vou mentir, eu oriento eles referente a cursos, o que está acontecendo na radiologia, as incríveis pessoas que eu conheço, quem são, o que fazem, quais são as possibilidades que tem aí fora, entendeu? Tudo que eu vivi, eu tento passar isso para eles. E assim, eu cheguei na faculdade, as portas se abriram completamente. É outro mundo, são outras pessoas. Aí eu pensava, se essas pessoas podem, por que eu não posso? Né? O meu mundinho se tornou um mundo maior. Né? E fui estudar. Né? Eu queria ser grande também. E comecei a me dedicar. E aí eu vi que não era só raio-x, mamo, DO, tomo, ressonância. Existia um leque gigante dentro da área da radiologia. E as pessoas começaram a me orientar. E aí despertou em mim a vontade de ser docente. E eu comecei a fazer minhas amizades lá dentro, né? E pedir orientação. Só que eu precisava de uma base para ser professora. E eu não sabia nem preencher um diário. Foi o que eu fiz. Eu pedi uma orientação de uma colega de sala, que a mãe dela era professora, e ela me orientou. Falou que com 6 meses de faculdade, eu podia fazer minha inscrição e começar a dar aula. Aí, nessa época, eu estava trabalhando de telemarketing. E fui no outro dia trabalhar, com a minha documentação da faculdade debaixo do braço. Cheguei na minha chefe e falei para ela assim, ó, assina minha demissão. Ela falou, Mônica, tem certeza? Eu falei, tenho, assina minha demissão. Mas você tem outro emprego? Eu falei, tenho. Mentira! Saí de lá, fui direto na diretoria de ensino. Preenchi todos os meus dados, dei minha documentação, eles avaliaram, ficaram com a minha documentação e eu fui embora. 15 dias depois, saiu que eu estava habilitada a dar aula de biologia e física. Alguns locais só biologia.
E então eu fui parar no estado. Foi incrível. Gente, eu conheci grandes professores, grandes profissionais que eu guardo no meu coração até hoje. Professores com 20 anos de casa, sabe? Pessoas incríveis, 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 que me ensinaram tanta coisa, me deram tantos conselhos. Aí eu aprendi a preencher diário, a saber o que é uma reunião, a participei de tudo que tinha direito, né? E aí comecei a me sentir preparada para entrar numa sala de aula com adultos. E passei por muita coisa. Me deram a oportunidade de fazer estágio na medicina nuclear, porque eu jamais pensava em chegar numa sala de medicina nuclear. E assim, eu sou uma pessoa afoita, eu sou uma pessoa assim, que quanto o negócio é mais difícil, mais perigoso, isso me atrai. E ninguém quis ir, eu falei, eu vou. No início não era tão fácil assim, porque eu estava trabalhando como professora, não podia estar faltando. Gente, me deparava com pessoas que falavam assim, eu não estou fazendo faculdade porque eu tenho um filho, não tenho com quem deixar, eu sou casada, eu trabalho, que não sei o quê. Eu tô na casa dos 40, eu tenho 4 filhos, eu sou mãe, eu sou mulher, eu tinha que cozinhar, eu tinha que lavar, passar, estudar. Na época da faculdade, eu saía 10 para as 5 da manhã, ia para o Heliópolis, próximo do Heliópolis. Saía de lá meio-dia, chegava a 1h20 na escola, em São Bernardo do Campo. De lá, eu saía de lá às 6h20 da noite. Chegava na faculdade às 19h15. Saía da faculdade às 10. Chegava em casa meia-noite, 15 para meia-noite. Estudava até às 3 da manhã para começar tudo de novo. Enquanto eu estudava, eu estava fazendo a comida do outro dia para garantir os meus filhos. Então, assim, quando a gente quer, a gente arruma um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Então, assim, uma coisa que eu queria falar para vocês, muitas vezes, né, eu estava muito cansada e eu sentava nos bancos do trem e eu dormia um pouco para descansar, para poder encarar a faculdade. Não é fácil para ninguém. Eu cheguei a tomar banhos de chuva, cheguei em casa toda molhada, mas nunca pensei em desistir, nunca, nunca. Eu pedia forças para Deus, chegar a falar assim, meu Deus, você está vendo o sacrifício, ajuda. E não era fácil. E teve épocas que eu vendia de novo salgado dentro da faculdade para poder ajudar na condução em alguma coisa. E não tinha vergonha disso. Aí eu terminei a faculdade, fui fazer a pós-graduação. A pós-graduação, o coordenador era o mesmo coordenador que tinha sido da faculdade. Ele estava sendo coordenador da faculdade de medicina. Quando eu cheguei lá, ele falou para mim assim, você recebeu meu e-mail? Eu falei, não abri meus e-mails. Aí ele falou, então, porque lá tem uma lista de documentação e segunda-feira você começa a dar aula de física. Parece que uma coisa física tá na minha vida. Aí eu comecei, foi meu primeiro emprego, né, registrado numa escola onde ele era coordenador. Essa pessoa é incrível, eu não posso citar nomes, mas eu conheci grandes pessoas na faculdade, eu conheci um PhD, eu não posso citar nomes, eu nem sabia o que era um PhD, conheci essa pessoa incrível que me ajudou muito, que era coordenador de lá, conheci um outro professor que tem um livro de posicionamento, eu conheci uma professora fofa, que hoje eu fico até emocionada porque eu leciono as matérias que ela me lecionou. E tantos outros que me deram tantas oportunidades. Então eu acho assim, que a oportunidade vem, tá? A oportunidade vem. E o meu objetivo maior um dia é chegar na faculdade. Só que, enquanto eu estiver no técnico, eu estou aprendendo.
É uma oportunidade, eu estou crescendo, fazendo meu nome, aprendendo, me avaliando, né? Um dia eu chego lá. Quando também eu me senti preparada. Às vezes eu não me sinto muito preparada, mas eu tenho grandes amigos, né, coordenadores de universidades, que eu não vou chegar para eles e pedir, jamais. E um dia eu sei que eles vão reconhecer o meu trabalho quando eu estiver preparada, tá? E que assim seja, na hora que tiver que ser. Eu só digo uma coisa para vocês. Quando vocês escolherem uma profissão, seja ela qual for, seja radiologia, seja biomedicina, seja ela qual for, nenhuma profissão é fácil de você arrumar emprego. Tem que saber por que as pessoas não arrumam emprego, tá? Tem gente que quer altos salários. Tem gente que quer trabalhar do lado de casa. Tá? Tem gente que se limita ao conteúdo de sala de aula. O professor passa o básico, você tem que ir em busca de mais informações. Você tem que fazer cursos, né? Você tem que participar de simpósio, né? De congressos, porque lá tem pessoas mais experientes que você. Então você termina aprendendo coisas que te trazem mais informações, que trazem mais experiências. Isso é importante para você. Sala de aula é o básico, né? Outra coisa, não queira entrar na área ganhando muito dinheiro se você não tem experiência. Você tem que fazer o seguinte, você tem que ir para estágio, ter ética, fazer suas amizades, porque o estágio, da mesma forma que ele te abre as portas, ele te fecha portas. A pessoa que te dá estágio pode, lá na frente, te abrir uma porta de emprego. Você pode começar como um folguista. Alguém pode não querer trabalhar num domingo e colocar você para trabalhar no domingo. É pouco? É, mas você adquire uma experiência e quem sabe a pessoa vendo a sua força de vontade te arruma um emprego depois. Não é verdade? Outra coisa, tem gente que fala assim, eu não vou para ganhar essa mixaria, porque o piso é uma quantia, não vou trabalhar para ganhar essa mixaria. Então, por isso, você tem que avaliar por que tem tanta gente que não arruma emprego. Outra coisa, não adianta você fazer um curso de radiologia, tanto o técnico quanto o tecnólogo e só. Exemplo, eu faço medicina. Aí tem lá meu currículo, que eu fiz medicina. Eu sou especialista em quê? Em nada. É a mesma coisa o técnico ou o tecnólogo. Eu fiz o tecnólogo, mas... Então, eu fiz o tecnólogo, eu sou especialista em tomo e ressonância. Aí eu participo de simpósios, cursos extracurriculares, né? Que são fora de sala de aula. Eu tenho cursos de extensão. Então, é interessante, além de sala de aula, você fazer visitas técnicas, você participar de congressos. Isso conta muito para um currículo de um profissional da nossa área, tá? Então, eu falo uma coisa para você. Quando a gente quer alguma coisa e acredita, a gente tem que ir à luta. O ser humano, ele tem que ser focado e tem que ter determinação. Senão não vale a pena. De que adianta você viver se você não tem foco? O que vai fazer eu acordar amanhã de manhã e ir trabalhar é a vontade, tá? E o desejo que eu tenho do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Você tá entendendo? Eu amo a radiologia. Eu adoro ser professora. Você não tá entendendo? Eu faço com prazer. Então, assim, o dinheiro, os convites, e entre outras coisas, é consequência. As pessoas veem você, a maneira que você age. Não adianta você estudar uma coisa e trabalhar mal-humorado. Não está satisfeito com o que você escolheu. Entendeu? Então, assim, não vai pela cabeça dos outros. Existem pessoas só para desanimar a gente. Tem mais para desanimar do que para incentivar.
E a palavra, ela tem poder. Quando você colocar na sua cabeça que você quer fazer uma coisa, primeiramente você tem que acreditar no que você quer. Acredite em você. Se você quer, você pode. Tem gente que vai assistir esse vídeo e vai falar assim, essa mulher é louca, ela tá falando porque não é isso. Eu tiro por mim. Gente, foram anos, tô desde 2005 batalhando. Eu vou fazer outros vídeos, depois eu vou contar o que tá acontecendo agora nesse momento, que ainda é muito cedo, mas sexta-feira aconteceu uma coisa comigo, uma ligação, e assim, não é o momento, tá, de eu falar. Espera que eu vou contar para vocês. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte, que nada vem fácil pra gente, nada. Eu acreditei, eu fui à luta, eu consegui, eu quis, eu busquei. Então, não vai pela cabeça dos outros. Se é o que você quer, corre atrás que você consegue, tá bom? Eu espero que esse pouquinho que eu falei para vocês tenha incentivado em alguma coisa. Radiologia é um mundo muito gostoso. Eu amo o que eu faço, adoro. E beijo para todos. Tchau.